Traz pra cá, gente, traz pra cá. Atenção, público do Balanço Geral. Atenção que o laudo pericial vai revelar mais sobre a causa da morte do Felipe Augusto França. Lembra da história? Ele que estava na esquina, teria agredido a namorada, depois se envolveu numa confusão com os primos dela. Olha lá, olha a imagem que a gente tem, a última imagem dele com vida. Isso aí já é depois da confusão com ela. Aí os primos vão tirar satisfação, né? Ele dá o primeiro soco, detalhe, ele dá o primeiro golpe. Em seguida, lá vem. Aí os primos fecham em torno dele, tem um rapaz de moto ali passando, testemunha, o rapaz observa a cena e fala, o quê? Eu ficar aqui? Tô fora. Depois disso tudo, gente, ele desceu passando ali por trás de um ponto de ônibus e apareceu dias depois morto numa cava. A informação que a gente passou aqui ao vivo, o momento em que o corpo de bombeiros encontrou o corpo dele numa cava. Essa imagem que a gente vê aí, né? A nossa Thaís Travensoli está acompanhando essa história, o que a gente precisa entender. O que diz o laudo? Porque ontem, Thaís, a gente cobrou aqui. O Balanço Geral cobrou. Instituto Médico Legal de Curitiba, cadê o laudo do Felipe? Qual é o resultado desse laudo? 2 meses esperando. Até perguntei aqui. Vocês estão mandando exames para São Paulo? Já não basta toda a demanda de um estado populoso como é São Paulo, que já tem lá os seus problemas. Agora a gente vai levar os nossos problemas, as nossas demandas para o IML de São Paulo? Tá faltando pessoal? Tá faltando equipamento? O que é que está acontecendo com o IML de Curitiba, que já foi referência nacional pela sua estrutura, né, pela sua eficiência da equipe de trabalho do IML? Agora a gente tem, em partes, pelo menos as informações que eu recebi dão conta de que essas informações são em partes do que teria acontecido com o Felipe. Thaís. Pois é, Daniel, 2 meses de espera para que esse laudo saísse. Finalmente saiu, então. Agora nós tivemos acesso, inclusive, a esse documento. Era muito aguardado pelos advogados, também aguardado, é claro, pela investigação ali de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. E, claro, pela família do Felipe. Todo mundo quer saber o que é que aconteceu com esse rapaz. Como é que ele vai numa festa com a namorada, com os primos. Aí acontece essa briga, como mostram as imagens de câmeras de segurança, aquela confusão na esquina. Depois esse rapaz desaparece e é encontrado morto numa cava. O laudo saiu sim, Daniel. A equipe do Balanço Geral teve acesso a esse documento. E o que é que diz sobre a morte do Felipe? Vamos entender então agora na reportagem. Esse é o laudo aguardado pela investigação. Ele aponta que a causa da morte de Felipe é indeterminada pelo avançado estado em que o corpo foi encontrado e que não existiram sinais externos ou internos de violência. Felipe foi encontrado morto em uma cava aqui em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, depois de ficar 12 dias desaparecido. Felipe Augusto França tinha 30 anos. Ele foi visto pela última vez depois de ser agredido pelos primos da namorada dele na saída de uma festa. Antes da briga, logo após saírem da festa, Felipe teria dado um soco na namorada dentro do carro e teria se jogado do veículo praticamente parado. Foi quando os primos, revoltados com a agressão, foram para cima do jovem. Essas imagens mostram a briga e o momento em que Felipe segue sozinho por essa rua lateral. A namorada e os primos prestaram depoimento e negaram o envolvimento na morte. Paloma e Felipe namoraram durante 1 ano e 2 meses. Desde o primeiro dia que ele estava desaparecido, eu fui até a casa da mãe dele. Eu contei para ela tudo o que aconteceu, tudo, mostrei onde que foi que ele sofreu agressão, o que aconteceu comigo. Desde o primeiro dia eu disse para ela, nunca deixei de falar. Eu entendo o sofrimento de todos os familiares, de todos os amigos também, mas ninguém entende a minha dor, ninguém entende o que eu passei também. Eu não deixei ele lá porque eu quis. Ele quis ficar lá, ele não quis ir embora comigo. Tudo está se esclarecendo, agora a verdade está vindo à tona. Para todo mundo ver que nós não temos culpa do que aconteceu com ele. O laudo deixa claro que ele não sofreu nenhuma agressão interna e nem externa. Isso descarta qualquer participação dos primos e da Paloma em assassinato, né? Isso não existe. A família espalhou cartazes e fez buscas. Depois que o corpo foi encontrado, todos queriam saber o que aconteceu com Felipe.
como ele foi parar numa cava. A forma que aconteceu as coisas, o Felipe faleceu, houve uma morte. Quem foram as pessoas que estiveram com o Felipe por último? Quem foram vistos com ele por último? Foram essas pessoas. Agora, eu não posso afirmar que foram eles que cometeram o homicídio, porque isso fica a cargo da delegacia, fica a cargo da polícia, dos investigadores para fazer isso. Para o advogado da família de Felipe, o laudo não afasta a responsabilização das pessoas que estiveram com o rapaz na noite do desaparecimento. A conclusão desse laudo de necropsia não afasta por si só a responsabilização criminal dessas pessoas que foram vistas no último momento imprimindo um ritmo de agressão contra Felipe. Inclusive, é uma prática comum desses homicidas habituais a ocultação de cadáver para que lá na frente, em estado avançado de decomposição, o perito legal não consiga aferir a causa-mortes. A gente ficou aqui se perguntando o tempo todo, Thaís Travensoli, sobre esse resultado, sobre esse exame. Por quê? Como é que uma pessoa se envolve numa briga, sai pela esquerda, assim, atrás de um ponto de ônibus, caminha, vamos colocar como exemplo onde você está aí, até a esquina ali atrás de você, mais ou menos. Seria nesse efeito de comparação. E, de repente, a pessoa cai numa cava. A gente ficou o tempo todo se perguntando aqui, e esses primos não deram a volta? Não saíram pelo outro lado e encontraram o Felipe na esquina de baixo? Porque é possível sim dar a volta e encontrá-lo na outra via. Aí vem esse exame e diz que não é possível determinar a causa da morte, porque o corpo, e essa era a preocupação, né? Encontre logo alguma resposta e a partir da confirmação, um exame para tentar determinar se ele foi vítima de um crime, se ele foi vítima de uma lesão corporal grave ou algo que tivesse tirado a sua vida. Agora, falta o toxicológico também. A gente não tem um exame mais detalhado e também não tem as informações, mais uma vez, do Instituto Médico Legal, Thaís Travensoli. Não tem, né, Daniel? E era tão aguardado esse exame, nós estávamos cobrando aqui todos os dias, você cobrando do IML também, a família cobrando, todo mundo se perguntando para entender o que é que aconteceu com o Felipe, se ele tinha algum ferimento no corpo. Então é um laudo que não traz bem o que era aguardado pela família e, claro, pelos advogados também. Veja que nessa entrevista, o advogado da família diz que ele entende que não vai tirar a responsabilização, uma possível responsabilização dessas pessoas que aparecem nessas imagens agredindo o Felipe. Exame toxicológico é importante também, está sendo aguardado. Pode indicar, por exemplo, se o Felipe fez uso de drogas ou de outras substâncias. Ainda não foi divulgado e não tem previsão para sair esse exame, Daniel. Nós também perguntamos a respeito do celular do Felipe. Onde é que está o celular do Felipe? O que a gente sabe é que ele foi sim para essa festa com o celular, só que ninguém sabe do celular dele. Se perdeu no caminho, se alguém pegou, não estava no corpo dele mais, se caiu dentro dessa cava. O celular dele também era importante para ter acesso às mensagens, às últimas conversas. Isso tudo também gera bastante mistério nessa história, nesse caso do Felipe. Daniel. A última localização do aparelho dele, até agora, eu não estou sabendo dessa informação, doutora Márcia. A última localização do aparelho, nada nesse sentido. A quebra de sigilo telefônico que indicaria ali algum diálogo, alguma mensagem de áudio para alguém, alguma conversa. Geralmente a pessoa, quando está numa situação dessa aí, né, geralmente nos casos que a gente tem acompanhado no dia a dia, tem sempre uma mensagem para uma pessoa e outra, uma tentativa de ligação. A gente também não tem isso nesse caso. Se ele desceu ali atordoado, se ele estava perdendo consciência, né, se em vez dele dar a volta para pegar o veículo dele, ele foi em linha reta e caiu numa cava, caiu uma profundidade ali, cerca de 10 a 15 metros, pelo que eu recebi de informação extraoficial, né? É muito fundo mesmo, é uma cava, né, com a água cobrindo todo o buraco, né? E a gente não tem essa informação via laudo, se foi em decorrência de alguma pancada mais forte na cabeça. Ficamos sem respostas, doutora Márcia. Na verdade, nós temos o exame de um corpo que ficou, não só que faleceu há 12 dias, mas também ficou 12 dias embaixo da água, né?
Isso faz com que os processos da decomposição do corpo realmente atrapalhem o exame necroscópico dele, né? E talvez atrapalhem outros exames também, por quê? Porque você já tem o corpo entrando em decomposição, a decomposição é um processo também químico e que pode atrapalhar esses outros dados. Mas o que se tem ali? Quando você fala, não se verificou lesões externas e externas, no sentido de que que o legista não encontrou, por exemplo, uma marca de um disparo de arma de fogo, né? Quando você diz, esse laudo não diz nada, não, ele diz o que não aconteceu, pelo menos, né? Então, nós não temos uma degola, nós não temos algumas outras coisas que poderiam ter sido encontradas, né? Indicando que ali teria sido um local de desova e não um local efetivamente em que ele teria falecido. Então, mesmo o laudo aparentemente não dizendo muita coisa, para o delegado ele conta muitas coisas também. E é claro, as provas do inquérito, elas são somas de provas, né? Nós temos elas vão se somando entre elas. Então é isso que se busca agora, esse colocar todas as provas juntas para que se chegue à conclusão. Mas uma coisa que eu acho que não tem muito como se negar, ou não tem mesmo como negar, é que existe uma situação em que algumas pessoas, ou seja, os primos, né, da namorada, agridem fisicamente. Então a lesão corporal é visível ali, mesmo que... Sim? Está configurada a lesão corporal. Essa não temos como negar que aconteceu, né? E o que se verifica é o quão determinante isso foi para o óbito. E isso é exatamente o que o delegado vai procurar. Isso foi determinante para o óbito ou não? Se foi determinante, ok. Não vai se responder, talvez não seja a responsabilidade direta por um homicídio doloso, mas eventualmente um culposo por falta dos deveres de cuidado. Enfim, isso é uma métrica que o delegado vai ter que fazer. Agora, buscando pela percepção de vocês aqui, da doutora Márcia, a percepção do Jasson, que estava aqui no estúdio, quando veio a informação, acharam um corpo numa cava e pode ser do Felipe. E o Balanço Geral foi acompanhando para e passo, tudo ao vivo. De repente, a confirmação com a família já no local. E eu lembro de estar acompanhando também esse caso. Como é que fica aqui? Como é que a gente pode explicar, Jasson, doutora Márcia, a reação da namorada? Essa namorada que, segundo a família do Felipe, não ajudou com informações, teria dificultado em alguns pontos, inclusive, teria oferecido aí resistência em compartilhar informações, em ajudar a polícia, em ajudar a família, né? Como é que a gente explica uma pessoa que não se despede do namorado no velório e nem no sepultamento que eu estive? Foi num domingo, num sábado de manhã, o sepultamento. Hein, Jasson? Olha, é complicado, né? Até observando aqui o comentário das pessoas aqui no YouTube, viu, Daniel? Aqui, quer ver? A Diluzarrock diz assim, por que a namorada dele abandonou? Nunca se abandona um companheiro, nunca se abandona alguém. Eu fico pensando o seguinte, como é que a família do Felipe está se sentindo, né, agora sabendo que ainda não há uma resposta sobre o que teria causado a morte dele. Agora, toda essa situação, o fato dele não estar bem, tudo bem, não usava droga, estaria alcoolizado, né, apanhou das pessoas, mas não se deixa, se a pessoa não está em condição psicológica, emocional, física, né? Se você tem alguma relação com essa pessoa, né? Você dá o atendimento para ela, não deixa essa pessoa. Eu acho que a gente ainda vai chegar a uma conclusão, nós temos que chegar, eu acho impossível, né? Daqui a pouco nós temos que ter uma resposta sobre o que realmente causou a morte do Felipe. Precisamos ter, a família quer essa resposta, todos nós queremos essa resposta. Agora, o que a gente está avaliando hoje e comentando é o fato de realmente dele ter ficado sozinho. Será que, eu não sei, mas fico imaginando a seguinte situação, será que ele pegou aquela rua, Daniel, que você esteve lá e conhece muito bem, e falou assim, vou andar aqui em direção ao nada, e saiu andando aqueles 800 metros, e aí passo a passo ele foi entrando na cava, eu fico imaginando essa cena. Será que é isso que aconteceu? Andando, aí chega nas cavas, aí ele dá o primeiro passo, dá o segundo, você consegue imaginar essa imagem? Da água subindo, a água subindo, e ele continuar andando, até a água superar aí a cabeça e o cara ficar lá dentro, afogar. Eu não sei se eu consigo imaginar se é possível que isso aconteça, né? Como é que esse corpo foi parar lá no meio
dessa cava, né? Inclusive, numa primeira busca, nem foi encontrado, só depois o corpo emergiu e aí conseguiram... né? Então, quer dizer, é realmente muito difícil. É importante que a gente saiba realmente a causa da morte, né? Eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento. A Paloma, inclusive, conversou com a nossa equipe de reportagem, né? Deu o lado dela, ela demonstra bastante tranquilidade desde um primeiro momento. Se ela não foi no velório, no sepultamento ou não, é o problema dela, talvez o sentimento dela, não sei. Mas o fato é que a gente precisa saber como é que foi que o Felipe morreu, né? Os questionamentos, né? Um dos questionamentos foi justamente esse, no sepultamento. Quando eu cheguei lá, a família veio falar comigo, a família veio agradecer o Balanço Geral, veio agradecer a RIC TV, justamente por isso, por jornalismo verdade, pela forma muito respeitosa com que o Balanço Geral tratou esse caso aqui do Felipe, cobrando explicações, acompanhando a investigação, mostrando para e passo até o desfecho, que foi encontrar o corpo dele numa cava. E a família se perguntava o tempo todo: Daniel, você está vendo a namorada aqui? Não estou vendo. Pois é, ela sumiu, simplesmente não apareceu, não veio se despedir. Aí teve um outro familiar, um primo dele, disse o seguinte: você viu só como estava bem de relacionamento, né? A gente segue acompanhando essa história a partir de agora, aguardando um segundo possível laudo sobre o caso Felipe. Uma ideia